Olá para você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal Nutrição Online 2021. É realmente uma alegria estar aqui com você, passando para você o que a vida me deu de privilégio de aprender. É um pouco que a gente sabe, a gente pode, deve dividir com as outras pessoas. E eu quero que você aprenda o que eu aprendi também. Combinado? Antes da gente falar sobre o tema de hoje, eu peço para você se inscrever nesse canal, para você compartilhar o vídeo, para você curtir o vídeo, para você realmente estar junto comigo aprendendo sobre alimentação e nutrição. Quero que você tenha certeza, eu aprendo com você. E você, se aprender um pouquinho comigo, eu estou muito feliz, ok? Vamos falar hoje sobre um problema recorrente e comum, né, na nossa população. Aliás, já foi mais comum. Hoje já tá bem melhor. Sabe do que eu tô falando? Eu estou falando sobre anemia. Isso mesmo. A anemia, ela, na verdade, existem várias razões, várias causas para anemia, tá? Mas nós vamos falar aqui sobre a anemia mais comum no nosso país, que é a anemia que chama-se anemia ferropriva. Então, se vocês olharem, prestarem atenção, hoje em dia é muito fácil, muito comum a gente encontrar farinha de trigo enriquecida com ferro. Então, a farinha de trigo enriquecida com ferro foi uma tática da saúde pública do nosso país há muitos anos atrás para combater e diminuir os quadros de anemia no nosso país, que era muito alto, muito grande, né? Especialmente em crianças. Então, por quê? A anemia, ela, na verdade, ela refere-se à quantidade de glóbulos vermelhos em quantidade insuficiente no nosso organismo. A anemia também pode se instalar por uma causa do organismo, alguma doença, algum problema na formação dos glóbulos. E também tem a anemia por falta de ingerir, né, da ingestão, ou seja, de comer alimentos ricos em ferro. E é dessa que a gente vai falar agora nesse momento, beleza? Então, o ferro, ele é um micronutriente essencial na formação dos glóbulos vermelhos do nosso sangue. Com o sangue fraco, né, como diz os antigos, né, a pessoa vai sentir o quê? Tontura, fraqueza geral, pode chegar a desmaiar, sem contar inúmeras outras consequências que o organismo vai sofrer. Então, eu não quero, você também não quer ter anemia. Então, vamos cuidar da alimentação? Então, quando a pessoa pensa em combater a anemia, é importante conhecer alguns alimentos que podem dar problema na absorção do ferro. Então, o ferro, existe dois tipos de ferro que a gente chama de ferro M e do ferro não M. Quando a gente pensa em ferro M, a gente está falando daquele ferro que ele é proveniente de alimentos de origem animal. Quem são eles? Naturalmente, né? Carnes. Quando a gente pensa em carne, a gente pode sim pensar em carne vermelha, mas a gente deve também lembrar de peixe, de frango, né? De produtos derivados da carne. Então, esses alimentos, eles são ricos em ferro, como também, naturalmente, o ovo também. E existe aquele ferro que a gente chama de ferro não M. O ferro não M é o ferro que ele é proveniente de alimentos de origem vegetal. Por exemplo, verduras verde escura, o feijão, ele é rico em ferro, o grão de bico. Então, quando a gente pensa nesse tipo de ferro, o corpo, ele vai sim ter benefício se a pessoa comer esses alimentos ricos, né, nesse tipo de ferro. Entretanto, o ferro proveniente de alimentos de origem animal, ele tem uma melhor qualidade. Quando a gente fala em melhor qualidade, a gente está querendo dizer que o nosso corpo, ele vai absorver esse ferro com mais eficiência. Isso vai interferir na quantidade, isso vai interferir na agilidade dessa absorção. Por isso que nós falamos que o ferro M é o ferro de melhor qualidade. Ao passo que o ferro não M vai demandar um esforço maior do organismo, talvez uma absorção
mais deficiente, mais demorada, e uma dependência especial da vitamina C. Então, quando a pessoa tem anemia, é importante, especialmente nas grandes refeições, como almoço e jantar, a pessoa comer também, né, usar também um alimento rico em vitamina C. Por exemplo, laranja, morango, limão. Então, são várias as alternativas que você tem para você auxiliar nesse sentido, beleza? Então, se a pessoa tem anemia, é interessante também a pessoa evitar o consumo de alimentos ricos em cálcio. Por quê? A presença do cálcio vai competir com a absorção do ferro. Em consequência disso, se a pessoa tem anemia, ela pode ter aí uma consequência, né, na alimentação indesejável. Então, ela precisa, né, ter esse cuidado bonitinho, né, relacionado à alimentação, para poder não incorrer no risco de comer o alimento rico em ferro e de repente não ter o necessário, né? Então, é como nadar e morrer na praia, como diz o pessoal. Então, lá no Nutrição Online 2021.com, eu escrevi um artigo que fala sobre anemia. Então, todos esses temas que eu coloquei agora relacionados à anemia, está descrito lá, né, no Nutrição Online 2021. E é interessante também, sabe o que eu fiz também? Eu montei um cardápio para você, né, uma sugestão de cardápio, tá, pessoal? O cardápio, na verdade, não é simplesmente uma lista, né, de preparações como eu fiz para você, de dicas de receitas para você. Mas, na verdade, quando a gente pensa no cardápio mesmo, né, confeccionado por um nutricionista, esse cardápio, ele é um cardápio que leva em conta a sua necessidade nutricional, a sua atividade física, o seu estilo de vida, o sexo, a idade, o problema de saúde que talvez você tenha. E o que eu tenho lá no Nutrição Online 2021.com não é esse tipo de cardápio, né? Mas é uma sugestão de alimentos que você pode ingerir durante o dia e que, se você seguir essa sugestão, você vai ter consumido, né, a quantidade de ferro que seu corpo precisa. Naturalmente, levando em conta, né, a ressalva de uma alimentação saudável por inteiro. Porque os alimentos saudáveis, eles não fazem milagre sozinhos. Eles, na verdade, é uma junção, né? Um complementando o outro. E se você der atenção no seu dia a dia, na sua alimentação, você vai ser muito mais saudável. É isso que eu quero, é esse meu objetivo aqui com você, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui. Pedir para você compartilhar esse vídeo. Compartilha também o artigo que tem lá no Nutrição Online 2021.com. Eu vou ver se esse artigo tem áudio. Se não tiver, eu vou fazer áudio desse artigo para você também, tá? Porque de repente você tem um parente que não consegue ler, é uma pessoa de idade, é uma pessoa com diabetes elevado que está comprometendo a vista, né, por alguma razão qualquer, e ela pode ouvir a informação que você pode ler, beleza? Então, muito obrigada por sua presença aqui. Até a próxima. Amo todos vocês e eu quero que você seja uma pessoa saudável. Fica comigo sempre até o final do vídeo para você não perder nada de informação relevante e importante para você e toda a sua família. Até a próxima.